Tivesse me avisaram aqui que está sendo gravado, né? A Dilma pediu, então, que eu fizesse assim, um histórico, em 2 palavras, de como surgiu a ideia do Idigol ter embaixadores. O importante é que surgiu no nosso coração isso, em diretoria, em conversas, em orações, e nós não sabíamos que o Idigol dos Estados Unidos, e usando a palavra uma expressão mais simples, né, Idigol dos Estados Unidos e também do Canadá, tem embaixadores. Naquele afã de fazer o máximo pelo Idigol Brasil, então surgiu esse pensamento de termos embaixadores. Por quê? Porque esta é uma ideia até bíblica, é uma linguagem bíblica, e a família Idigol precisava aumentar, né, pastor Jael? Precisava ser ampliada, precisávamos ter mais, né, como um sistema, né, o corpo humano tem vários sistemas circulatórios, né, e chega a ter até o sistema capilar, teríamos que capilarizar, né, ter braços do Idigol, presença do Idigol em todas as cidades e bairros do Brasil. É um sonho. Já pensou o Idigol ter embaixadores em todas as cidades e bairros do Brasil? Aí, com essa visão, aí, eu já quero dizer para você que a ideia, a missão do embaixador, e aí, o propósito de ser embaixador é representar o Idigol onde você vive, onde você mora. E não é apenas pescar num aquário que todo mundo pesca, chamado Igreja Adventista. Também podemos representar o Idigol dentro da igreja, mas nós somos a própria igreja. Você é membro da igreja, eu sou membro da igreja, e então o sonho é nós, embaixadores, todos nós somos embaixadores, todos nós somos voluntários. Hoje, ainda na live, acho que o pastor Jael falou que remunerados só os obreiros bíblicos lá na linha, né, na linha de frente, nos países da janela 1040, ou lugares difíceis, é que obreiros são remunerados, eles são funcionários da associação, da união local, não são funcionários do Idigol, e o Idigol, com ajudas que recebe, apoia a Igreja Adventista nesses lugares. Então, esses são remunerados. Mas nós todos, diretoria, assessores, todos somos voluntários. E, através, então, desse grupo maior de voluntários, que são os embaixadores, o sonho do Idigol é ter presença em todas as cidades e bairros do Brasil. E, claro, que antes de ser embaixador, você é cristão, eu sou cristão. Então, somos embaixadores de Cristo e embaixadores do Idigol, né? E Cristo é o autor, né? É o dono do ID. Não é isso? E eu peguei um dos textos mais conhecidos aqui de Paulo, quando a gente fala sobre esse assunto, né? Ele vem à nossa mente, já deve ter aparecido na sua mente. Existem mais de 20 textos na Bíblia que tem a ideia de embaixadores, não a palavra em si necessariamente, mas a ideia. E um texto assim mais aberto, mais abrangente sobre a figura do embaixador está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Vós sois a nossa carta aberta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O cristão é uma carta aberta.
O cristão é um embaixador de Cristo, mesmo que ele não fale, mesmo que ele não entregue um folheto, mesmo que ele não pregue, ele é embaixador. Mas todo missionário, todo membro da igreja adventista, quase todos, né, tem funções na igreja que congrega, onde frequenta, e tem atribuições de pregar, de distribuir folheto, de liderar o Ministério da Mulher, de cuidar da escola sabatina, do Ministério Jovem. Todos nós temos, né, oportunidade de exercer e de colocar nossos talentos nas mãos de Deus. Mas onde estivermos, onde respirarmos, onde passarmos, onde passamos, somos cartas abertas. Isso é a ideia assim, mais abrangente do que é ser um embaixador de Cristo. E aqui no capítulo 3, nos capítulos 3, 4 e 5, a gente pode encontrar aqui muitos seminários. Até o pastor Ismael está preparando 7 seminários para esses dias agora, está com uma tarefa pesada, né? Então, podemos fazer vários seminários de capacitação de ministério voluntário em nome de Cristo Jesus, vários. E no capítulo 5, quando você continua com essa ideia, né, no capítulo 5, tratando do ministério da reconciliação, aí Paulo usa a própria palavra embaixador. No verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. No site, nos treinamentos, nos treinamentos para embaixadores, nas conversas que o pastor Ismael tem com vocês, eu sei que ele explica mais o que é ser um embaixador, vamos dizer assim, como profissional, né? O que é o embaixador, né? Um porta-voz, um representante, mas eu quis trazer essa ideia, essa visão bíblica, e, inclusive, trouxe aqui a própria palavra embaixador de 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Então, dentro dessa visão, desse pensamento bíblico cristão, é que nós começamos com o ministério ou com as atividades dos embaixadores, com a função, com o desafio dos embaixadores no ministério de Go. Para ser embaixador, o importante é conhecer quem você representa. E você é cristão, você representa Cristo. E é importante, você conhece Jesus, e é importante que você conheça a entidade que você representa no bairro, na igreja, quando você distribui folhetos, boletins do Digol na vizinhança, nos condomínios, enfim, amplia a sua atuação, você está representando o Idigol, o qual você conhece muito bem. Seja qual for a pergunta que possa surgir, você vai responder, porque você é embaixador. E como conhecer cada vez mais? Com encontros como esse aqui. Parabéns, pastor Ismael, parabéns, pastor Jael, por esses treinamentos que vão acontecer, já está acontecendo e vão acontecer vários. Como conhecer cada vez mais a entidade da qual você é embaixador, é porta-voz voluntário, participando. E com vídeos demais, porque sempre o ser humano demora para entender. Muitos não entendem quão é válido treinar-se, capacitar-se. Então, comunique-se com os demais embaixadores. Você também pode indicar novos embaixadores para que
Cristo seja representado e essa obra de apoio à pregação do Evangelho em lugares difíceis seja cada vez mais robusta, né? Mais maiúscula, para a honra e glória de Deus. Podemos orar, né? Então, vamos orar. Grandioso Pai, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela igreja. Foi através dela que chegou até nós, nossa família, tua palavra. A salvação em Cristo Jesus. E agora nós te agradecemos pelos ministérios que a igreja tem, pelos ministérios de apoio verdadeiros, que assessoram a igreja, apoiam a igreja para pregar, no caso do Idigô, em lugares difíceis. Louvamos o teu nome pelos voluntários que se multiplicam e vão se multiplicar cada vez mais para conseguir recursos, conseguir que o Idigô seja cada vez mais conhecido e cada vez mais expandido, se expanda cada vez mais pelo Brasil. Nós suplicamos a tua bênção sobre essa reunião, sobre essa capacitação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma palavra final. O nosso sonho é que aconteça com todas as pessoas com as quais você vai entrar em contato, o que aconteceu comigo, com a liderança, com você, que é embaixador, aconteça com os outros. Todos se tornem apaixonados pela pregação do Evangelho. Esse é o nosso sonho. Amém. Pastor Jael, essa parte agora é contigo, fique à vontade aí. Ok. Eu quero cumprimentar a todos os embaixadores, as embaixadoras e também os colegas da diretoria executiva do Idigô. Muito boa noite. Eu estou muito emocionado de poder participar desse momento, eu digo assim, histórico. Nós já tivemos uma reunião de embaixadores que foi um tipo de sondagem e através da liderança do pastor Ismael Forte, e com apoio, naturalmente, da nossa presidente, nós estamos tendo esta reunião. E o que nós gostaríamos de, nesta reunião, da parte da comunicação? Nesses próximos 20 minutos, olhando o relógio para marcar o tempo, nós gostaríamos de que você pudesse nos ajudar. Aqui é um papo aberto, que você pudesse nos ajudar na divulgação da imagem do Idigô. O Idigô é um ministério de apoio e suporte da Igreja Adventista. E nós temos este ano, pela graça de Deus, 8 projetos. São 9 projetos no Brasil e mais 9 projetos no exterior, sendo 8 deles na África. Então, nós estamos, assim, com muitas boas expectativas em formar um grande time, unir a comunicação e os embaixadores, para que a gente possa divulgar, ampliar a vitrine do Idigô. Muitas pessoas não conhecem o Idigô. E o Idigô é uma grande família. É por isso que nós estamos aqui iniciando esta abordagem na área da comunicação. E eu trouxe aqui algumas ideias que eu queria dividir com vocês. Esse PowerPoint ele vai ficar disponível. Você pode depois retomar esse PowerPoint. E depois também nós vamos, no grupo específico dos embaixadores, nós vamos municiar você com material de suporte para que você possa nos ajudar na divulgação da família Idigô. Eu vou buscar o PowerPoint, vou ver se eu consigo,
fazer aqui só um minutinho, amigos e amigas. Espera aí, barbaridade. Um pouquinho só, pastor Ismael, vou ver se eu consigo aqui, espera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui, espera aí. Eu não estou conseguindo. Ah, tá aqui, ó. É esse daqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue ver essas imagens? Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue ver essas imagens? Sim, perfeitamente. Que ótimo. Deu certo, pastor Ismael? Você pode colocar ele em apresentação, que acho que vai ficar melhor. Em apresentação? Isso. Será que é esse modo? É o Isso. do PowerPoint modo apresentação. Lá embaixo. Maximiza. Isso. Deu agora? Não, ainda não. Não. Não? Que coisa, hein? Deixa eu ver aqui. É no PowerPoint mesmo, você coloca ele como apresentação. Sim, já. Deixa eu ver aqui. Senão eu coloco por aqui. Tá, eu vou aqui de novo. Deu? Deu, perfeitamente. É isso aí. Ah, que ótimo. Fico feliz. Muito bem. Ideias sobre comunicação, e nós vamos ver aqui como que você pode, lá no nosso grupo dos embaixadores, ou mesmo no grupo do IDGO Brasil, você nos ajudar produzindo alguma informação relevante que você possa ter. Aí, deixa eu... Agora não passa, mestre. Que coisa, hein? Deixa eu ver aqui. Eu vou novamente, stop. Lá de novo. Deixa que eu coloque aqui, pastor, e vou passando para ti. Vamos ver. Tá bom, por gentileza. Veja se passa aí agora. Você já colocou. Eu vou primeiro tirar aqui o stop. Pronto, tirei. Isso. Todos estão vendo? Estamos, pastor. Beleza. Aí o senhor... eu estou conseguindo passar. Ou é o senhor que está passando? Sou eu que estou passando aqui. Então, tá bom. Nós temos um lema, que é comunicar e servir. Este é o lema que nós queríamos convidar você a participar. Depois temos a missão. Essa eu vou ser meio rápido. Nós temos a missão. A missão é tornar o IDGO conhecido. Quem é o IDGO? É uma família de voluntários. E você, como embaixador, representa, como bem colocou o pastor Siloé, essa família de voluntários, doadores, embaixadores, conselheiros, obreiros, bíblicos nativos. Olha que família extraordinária, que apoia projetos missionários nativos no Brasil e também em países de difícil evangelização. Temos agora a seguir, pastor, a visão. Nós queremos ser, juntamente com vocês, uma equipe estratégica. Para quê? Para otimizar os esforços no que diz respeito à imagem do IDGO. Nós precisamos verdadeiramente ampliar a visibilidade da imagem do IDGO, que ela seja mais reconhecida como relevante no apoio da missão da igreja. E quais são os nossos valores? Entre os nossos valores, nós temos aqui um deles, que é a transparência. Nós precisamos ser transparentes para que as pessoas possam realmente falar assim, puxa, eu quero ser parte dessa família. Agilidade. Existem tantas coisas bonitas que acontecem entre nós, e você, como embaixador, como embaixadora, lá na sua igreja, no seu bairro, na sua comunidade, ao você estar falando do IDGO, você pode nos informar, e nós vamos ver aqui as técnicas para isso, você pode nos informar ou pedir a alguém que possa ajudar para que você produza uma boa notícia. Como é que se faz uma notícia? Notícia é uma informação de um acontecimento, que tipo? Novo, recente, inusitado, ou divulgar uma novidade. Agora,
Quais são os segredos da notícia? Então, no PowerPoint, como escrever uma notícia? É muito fácil. Olha o nosso grupo do IDGO lá. Nós temos ali muita informação que vem dos projetos, correto? Ali vem uma foto, vem um parágrafo de alguma coisa, só que muitas vezes a gente não consegue fazer notícia dali. Por quê? Porque falta destas perguntas aqui. São 6 perguntas. Ou está faltando o quê? Normalmente o quê é fácil, né? Um batismo, distribuição de livros, é mais fácil. Mas, às vezes, falta quem fez a ação. E quando vem o quem, vem com o nome incompleto. José. Mas José, quem José? Maria, Beatriz. Aí nós temos que saber quem fez a ação, quem distribuiu, quem foi o embaixador, a embaixadora que fez uma ação, o nome completo, esse quem, quando aconteceu. Às vezes não sabe se foi um sábado, se foi uma quarta-feira, onde, em que lugar, em que cidade. Olha, importante, como a nossa notícia corre o mundo, então nós temos que dizer o estado, a cidade, né? O lugar, de que forma aquele evento aconteceu e qual foi o motivo daquele evento. São histórias que nós vamos contar. Nós, como família IDGO, nós precisamos aprender a contar nossas próprias histórias. Tremenda, hein? A contar nossas próprias histórias. Quando a gente faz uma noticiazinha, bem que seja pequena, existe uma pirâmide, que é chamada de pirâmide. Ela tem 4 partes. Hoje nós vamos nos deter na primeira parte. Nós queremos que você nos ajude, pelo menos, com a primeira parte. A primeira parte é a entrada da informação, que é justamente aquelas 6 perguntas. É o que, o como, o quando, por quê, enfim. Isso, está aqui. Obrigado, pastor. Pode ficar lá, pastor Ismael. Então, lá. Isso aqui é a entrada. É o que, o quem, o quando, onde, como e por quê. Essa aqui, pode seguir, pastor. Essa aqui a gente chama de lead. É a entrada. Depois, quando você lê o jornal, ou qualquer outra notícia na televisão, quando você ouve, vem uma parte seguinte, que é o que explica um pouco mais essa entrada. E depois vem as partes que nós chamamos de partes menos importantes, que são os parágrafos, o contexto da história. Vamos seguir aqui, pastor Ismael, por favor. Aqui nós temos 2 notícias que eu separei. Uma notícia boa, essa daqui do G1, essa foi de 2012. Olha aqui, dê uma olhada nisso aqui. França vai às urnas neste domingo escolher entre Hollande e Sarkozy. Então, veja, esse é um título, ele tem bastante elemento, está dizendo que é o país que vai às urnas, está dizendo que dia que é, tudo no título, veja, o dia que é um domingo, e quem são as pessoas que serão escolhidas. O lead, ou seja, aquela entrada, aquelas 6 perguntas, está em amarelo. Olha aqui, se você pode acompanhar comigo a leitura, cerca de 46 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo, 6, a partir das 8 horas locais, 3 horas de Brasília, para, em segundo turno, escolher o novo presidente da França entre o socialista François Hollande e conservador Nicolas Sarkozy, que tenta a reeleição. Todas as perguntas, naquele balão azul, eu coloquei ali, todas as perguntas do lead estão respondidas aqui. Se a pessoa não quiser ler mais o resto da notícia, a notícia está dada. A notícia está dada, porque está aqui falando aqui, aonde a eleição, que é na França, dá informações de quantos eleitores vão, 46 milhões de eleitores, está dizendo quando que vai ser o domingo, inclusive ele diz a hora, e está dizendo que é um segundo turno, então é uma eleição decisiva. Eu selecionei uma outra notícia, de um outro jornal. Olha, essa notícia não diz nada, embora seja um jornal tremendo, mas ela não diz nada. Por quê? Veja lá em cima, o título, franceses escolhem dirigente hoje. Ficou cambeta, né? Olha lá o lead, a
entrada, é onde eu devo vender a notícia. Onde eu devo vender a notícia. Olha aqui, que texto longo, cansativo, ó. Após uma longa campanha que chega ao dia decisivo, com áreas de indefinição, fomentados pela redução. Ai, já cansei, já não quero ler mais. Ah, credo, não quero ler mais. Isso é uma má forma de escrever a notícia. Então, veja, o que nós queríamos fazer um grande time aqui com nem que seja pouquinho, nós queríamos... Pode seguir, pastor, pode seguir. Olha, eu até trouxe aqui, não, você pode ficar aí. Até trouxe um pensamento aqui de Melvin Mesher, um jornalista, enfim, olha o que ele diz. Os eleitores desejam saber o que aconteceu. Assim que a matéria começa a se desenvolver. Você abriu o PowerPoint, você abriu o seu celular, acessou o seu celular, você entrou no YouTube, você entrou no site, você entrou lá no WhatsApp, você já quer saber o que aconteceu. Se for interessante, você vai prestar atenção. De outra forma, os leitores vão para outro lugar. As pessoas vivem ocupadas demais para parar sem nenhuma recompensa. A notícia é a recompensa do leitor. Então, você como embaixador, você está lá na igreja, eu vou citar aqui, Porto Alegre. Suponha que você esteja em Porto Alegre. E sábado, para começar as férias do mês de julho, você ganhou de presente um momento na igreja para falar sobre o IDGO. Então, chegou o dia, você fez o seu trabalho, falou sobre o IDGO durante 10 minutos, 5 minutos que foi, você apresentou lá umas imagens de IDGO, falou dos projetos de IDGO. Como é que você pode colaborar para que a vitrine seja surtida de notícias, para que outras pessoas possam saber o que está acontecendo em Porto Alegre, o que está acontecendo na sua cidade, na sua igreja, na sua embaixada? Você é uma embaixadora, você é um embaixador, você vai mandar a noticiazinha respondendo as 6 perguntas. O que aconteceu? O que aconteceu na Igreja Central de Porto Alegre? Quando aconteceu? Por que aconteceu? Percebe? Então, pastor, segue para nós. Nós temos ainda uns 5 minutinhos, pode seguir. Muito bem, aqui nós vamos parar. Nós vamos, nesses 5, 6 minutinhos finais. Pirâmide invertida, olha lá. O quem, o que, o quando, o como, o onde e o porquê. Isso aqui tem que estar lá no WhatsApp. Teve um batismo? Teve. Diz assim, quem batizou? José? Não, José Mariano da Silva. Certo? Para a notícia ter peso. 33 anos. Sábado, dia tal, ele se batizou. Onde foi? Na igreja? Foi no ponto evangelístico? Então, pode seguir, pastor. Eu fiz aqui um exemplo de como nós poderíamos fazer essa notícia aqui, ó. Essa aqui gera uma notícia. As pessoas precisam saber que hoje nós tivemos um encontro com os embaixadores. Como seria essa notícia? Cerca de, não sei quantos embaixadores temos aqui. Vamos lá. Cerca de 20 embaixadores, quem? São os embaixadores. E digo, ó, o quem já está lá. Cerca de 20 embaixadores se reuniram. O quê? Houve uma reunião. Ainda eu posso até colocar lá que tipo de reunião? Treinamento. Cerca de 20 embaixadores e IDGO se reuniram. Onde? Com? Online. De que forma? Online. Quando? Na noite de quinta, dia 12. Por quê? Com o objetivo de atualizar práticas de gestão e divulgação da instituição. Olha, se você coloca uma foto, eu printei aqui, acho que a professora Janete já deve ter tirado uma foto. Ela é especialista em tirar foto das lives. Então, veja, eu tiro uma foto aqui de todas as faces de nós que estamos aqui e coloco isso lá no
no WhatsApp, pronto, já dá para fazer crescer essa notícia, porque tem o quem, eu tenho quantos embaixadores, eu tenho o que eles fizeram, onde foi, o quando e o porquê. Se eu quiser aumentar essa pirâmide, pastor Ismael Forte, passa para nós. Aí eu continuo ampliando. Aí eu vou dizer, palestraram pastor Ismael Forte, professora Dilma Franca, pastor Jael Enéas, acho que o professor Jair vai falar, o Jané, enfim, palestraram quem for falar. O que eles falaram? Destacando a temática tal. Eu quero continuar a notícia, eu coloco lá, na opinião do pastor Siloé de Almeida, eu vou pegar uma opinião dele, ou eu vou pegar uma opinião de algum de vocês. Como é que foi a reunião? Aí eu anoto a opinião e escrevo o nome da pessoa. Se eu quiser aumentar um pouco mais a notícia, eu escrevo. O IDGO é o Ministério de Apoio da Igreja Adventista, com mais de 10 anos de experiência. Missional no Brasil e em outros países. O segredo, baixinho aqui, o segredo. Pastor Siloé de Almeida é o nosso professor de jornalismo. Mas olha aqui, o segredo. A notícia já foi dada lá atrás. Pastor Ismael, bota um PowerPoint para nós. A notícia já foi dada aí. Essa é a essência da notícia. Os embaixadores tiveram uma reunião online na quinta-feira com o objetivo de atualizar práticas. Ponto. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Agora, eu posso ampliar. Se a pessoa não quiser ler mais, a notícia está dada. Se a pessoa tiver muita pressa, a notícia está dada. Então, meu tempo basicamente se esgotou, nós queríamos ter vocês como parceiros nessa luta da comunicação. E no próximo treinamento, eu já vou deixar aqui o que nós vamos falar do próximo treinamento. Pastor Ismael, vamos falar do próximo treinamento, uma palhinha do próximo treinamento. Pode seguir, pastor. O próximo treinamento, nós vamos falar sobre como que você pode fazer um textozinho pequeno para a gente colocar lá no Insta, lá no Facebook, para a web. Vai, pastor Ismael, vamos dar um gostinho de... Por quê? 79% dos usuários, eles não leem os textos, eles varrem com os olhos. Só 16% lê palavra por palavra. Você entende porque a gente tem que caprichar lá naquele início da notícia, dizer o quê, o porquê? Por conta disso, as pessoas estão com muita pressa. Então, a leitura direta no computador é 25% mais lenta do que no papel. Então, por essa, pode passar, pastor Siloé. O nosso próximo encontro, nós vamos tratar de como nós vamos gabaritar. Essa é uma expressão que usa muito na academia, né? Gabaritar, tirar 10. Como nós podemos tirar 10? Ou seja, ampliar, pode seguir, pastor Siloé. Como que nós vamos ampliar? Pode seguir, pastor. Só para que o povo já vai sentindo o gostinho do nosso próximo treinamento de jornalismo. Vamos falar de hipertexto, vamos falar de velocidade, vamos falar de dinamismo, de interatividade, de acessibilidade. Pode seguir, pastor. E nós vamos falar também como é que a internet funciona. Pode seguir, pastor. Só para deixar o gostinho. Veja, o Google, hoje, as pessoas, quando entram no Google, ela fala com palavras-chave. Quais são as palavras que a gente tem que usar bastante? Missão. Essa é a palavra forte. Os embaixadores estão em missão. Palavra forte. Missão. Id, go. É uma palavra curta, forte. Id, go. É uma palavra forte. Então, nós vamos trabalhar isso nosso próximo encontro. Obrigado, pastor. E se eu puder olhar um pouquinho para todos, para eu dar um tchau. Muito obrigado. Veja, que ótimo, que bom ver vocês. Então, agora, assim, no particular, né, lá no grupo dos embaixadores, ou lá no nosso grupo do IDGO Brasil, nós vamos agora aquecer esse assunto e queremos que vocês nos ajudem. Nós queremos que o nosso YouTube tenha mais notícias,
claro que aí são filmagens, mas tem textos, né? Nós queremos que você nos ajude lá no site, teremos mais notícias. Eu estou, assim, ansioso e colocou uma bonita legenda nas fotos que você vai nos mandar, como embaixadores, como embaixadora e como embaixador. Muito obrigado, pastor Ismael, pelo tempo. Eu passei 2 minutos. Maravilha. Ok, agora chegou o momento da gente conversarmos aqui sobre o Idigo não trabalha sozinho. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Todos veem? Sim. Ok, essa é a família Idigo. Eu usei toda a folha do PowerPoint, então tem uma parte aí que as nossas fotos ficam aí sobreposto essa foto do fundo, mas essa é a nossa família Idigo e nós não trabalhamos sozinhos. Olha só, aí nós temos a diretoria, pastor Ismael Forte, eu, Dilma Franca, Janete Guzman, Sila Almeida e Jair Bezerra. Todos nós temos funções aqui no Idigo. E nós vamos conversar sobre isso também, tá? Agora, nesses minutos que nos deram. Nós temos também o Conselho Consultivo. Temos aí 6 conselheiros que estão sempre participando das nossas reuniões, sempre que necessário, eles, então, nos dão suporte, ok? Temos a mesa administrativa, que vai até 2024, são 4 anos, né? E nós temos aí 16 participantes da mesa administrativa. Os mesários, nós temos de tempos em tempos uma reunião com eles. E então nós apresentamos relatórios para todos os mesários, todas as intenções, todas as iniciativas, todos os contatos que tivemos ao longo de um tempo. Então, nós colocamos tudo para a mesa administrativa, que vai, então, aprovar ou não alguma decisão, tá? Alguma iniciativa. Então, esses mesários, eles são parte das decisões que nós tomamos, então, a cada época. Temos a equipe técnica, e onde temos aí, como líder, o pastor Jael Enéas, temos o Juninho Lobato, que cuida do site, cuida das redes sociais. E o WhatsApp do Idigo fica com a Rejane, que ela trabalha com relacionamento com apoiadores, ok? Temos aí o Comitê de Comunicação, que está aí sempre envolvido com técnicas e novas formas de tornar o Idigo mais conhecidos. E temos a equipe de tradutores. Vejam bem, nós temos projetos que mandam relatórios para a gente, testemunhos, os relatórios em inglês ou em francês, né? Então, precisamos que esses relatórios sejam traduzidos. Então, temos aí os nossos tradutores que, quando a Janete recebe esses relatórios, já encaminha para o tradutor, ele vai traduzir o que está escrito ali no texto e vai devolver, então, para a secretaria. E essas traduções, elas são importantíssimas, porque nós não dominamos aí, não dominamos o inglês, não dominamos o francês, e eles, então, nos dão um suporte tremendo nessa parte, ok? Temos... Pode descer mais. Desce, a gente estava lá nos tradutores. Ok. E nós temos aqui os embaixadores voluntários. Vejam bem, todos nós somos voluntários, ok? Todos nós. Então, desde a diretoria executiva, todos nós somos aposentados da diretoria e trabalhamos tempo integral para o Idigo. Assim como a gente já trabalhava na obra, nós éramos, assim, já trabalhando para a igreja,
Então, depois de aposentados, expressamos aí a nossa vontade de continuar trabalhando na missão, só que com voluntariado. E vocês são fundamentais, vejam bem, nós temos aí algumas decisões a tomar. Por exemplo, a diretoria executiva, ela faz parcerias com as entidades da igreja. Nós somos um ministério autossuficiente, nós não tomamos decisões, nós não tomamos a iniciativa. É a igreja, o campo que envia uma solicitação, um pedido formal para a diretoria do IDIGO. Quando esse pedido formal chega em nossas mãos, nós nos reunimos com oração, estudamos as condições financeiras de estarmos podendo atender esse pedido ou não. E ali o campo vai expor quantos obreiros, qual projeto que eles têm para aquele local, para aquela região, e nós vamos estudar essa situação. E, uma vez aprovado, nós enviamos um contrato para o presidente do campo. Esse presidente do campo, ele firma o contrato com a sua assinatura também, e o campo vai escolher um coordenador para esse projeto. O coordenador, ele pode ser um pastor distrital da região, ou pode ser um dos departamentais da associação ou missão ou união. E é esse coordenador que vai manter o contato com a secretaria do IDIGO. E o que acontece? A Janete dá todo o treinamento para esse coordenador, e o campo é que vai escolher aonde o trabalho, o projeto vai ser realizado, quem vai ser esse obreiro, e vai dar todo o suporte. Então, o IDIGO envia o salário mensal do obreiro, e a associação entra com o suporte trabalhista, né? O vínculo trabalhista é com a missão ou associação, é ela que admite, é ela que, de repente, faz ali uma troca, e ela tem autonomia para escolher quem vai estar trabalhando e onde vai estar trabalhando. Isso não cabe ao IDIGO. Só que nosso trabalho, o meu trabalho da Janete, é estarmos sempre em contato com esses coordenadores. Quando um relatório não chega a tempo, porque até nos primeiros 10 dias do mês, até o 10º dia, esse relatório deve chegar na secretaria. Se não chega, a Janete já me passa, e, havendo necessidade, a gente marca ali uma reunião com o coordenador e, às vezes, até com o presidente da missão, dependendo da situação. E, então, nessa reunião, nós procuramos saber e até tiramos dúvidas, né, que possam estar acontecendo. E é importantíssimo esse contato que a gente tem com o campo, isso é fundamental, né? E, então, nós temos um trabalho bem intenso de entrar sempre em contato com todos os campos, e a gente tira todas as dúvidas, dá esse treinamento, faz o acompanhamento, e esses relatórios, fotos, são todos cadastrados, enfim, nós temos um trabalho intenso por trás, né, para administrar o funcionamento do Ministério do IDIGO. Só que nós não podemos ficar sozinhos, trabalharmos sozinhos, nós dependemos de dar visibilidade ao IDIGO. E como isso é possível? Nós temos lives onde participamos, então o pastor Jael sempre está aí coordenando lives, e é fundamental que você participe, que passe o link para a sua igreja, compartilhe na sua família, nos seus grupos, na igreja, enfim, o máximo de pessoas possível. Então, divulgue esse link, curta, marque o sininho lá, aciona o sininho para você ser lembrado. Isso faz com que o IDIGO se torne ainda mais visível. A participação na Rádio Valdense, é muito importante a sua participação, comentário, curtir, acompanhar as lives.
nós temos a participação de muitas pessoas, desde os embaixadores, como também coordenadores, obreiros, estão, a parte da diretoria também, participando dessas lives. Nós temos ido às igrejas também para divulgar o IDIGO. Na época da pandemia, nós estivemos, então, através do Zoom, nós estivemos com a Igreja do Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo. A Igreja Central nos convidou e eles estavam com o projeto Quartas de Missão. E foi fantástico, nós ficamos mais de um mês ali com eles, e toda quarta-feira a gente trazia, então, um missionário, um obreiro, e o coordenador para estar falando naquele culto de missão. Olha que fantástica oportunidade que a gente teve, né? E também nós vamos presencialmente, agora em julho, nós vamos estar indo para o Rio de Janeiro, para a Igreja da Barra. Nós vamos estar lá, toda a equipe do IDIGO, os que puderem estar conosco, vamos estar indo, já fomos em Poços de Caldas, enfim, a gente vai aonde a gente é convidado. Então, se tiver oportunidade, a gente está falando, já até falamos num culto da associação do escritório de São José do Rio Preto. Fomos convidados por um embaixador e nós administramos ali, falamos no culto, explicando tudo, como é o funcionamento do IDIGO, ok? E, então, é importante demais que você participe. Nós temos aí, olha, acabou passando rápido, né? Mas nós temos, nessa família, nós temos os coordenadores, nós temos os obreiros, os coordenadores, nós temos coordenadores nacionais e internacionais. Temos também os obreiros nacionais e internacionais. Temos também a equipe de apoiadores, né? São aqueles doadores que mensalmente são fiéis ali e nos mantém ali, mantém esse ministério. E nós temos também o patrocínio da FÉ, que é a Federação dos Empreendedores Adventistas, que nos dão suporte para um projeto. Isso é fantástico, porque mais que ajuda financeira, eles tornam o IDIGO visível. De que forma? Eles têm um programa na Novo Tempo, e nesse programa nós participamos, né? Então, eles estiveram no escritório em novembro, fazendo ali uma matéria, uma filmagem, e no dia 10 de março estivemos no estúdio da Novo Tempo, gravando lá, e olha para vocês verem a organização deles. Em novembro, dia 5 de novembro, é que vai ser passado na TV Novo Tempo essa matéria que foi feita do IDIGO. Então, com muita antecedência eles fazem, e isso para nós é uma grande oportunidade. Também quando tem um encontro da fé, com todos os ministérios que eles apoiam, o IDIGO está presente porque eles nos apoiam. Nós temos o apoio deles. Então, a maneira da gente se tornar ali visível para outras igrejas, para a própria organização, né, a liderança da igreja, estarmos ali atuando. Então, o IDIGO tem crescido poderosamente, graças às bênçãos que Deus tem derramado sobre esse ministério. E o que a gente gostaria que você fizesse, que você mandasse testemunhos. Nós temos uma dificuldade muito grande de termos testemunhos. Parece que as pessoas, às vezes, vivem um momento, mas não registram aquilo ali. E é importante que você nos envie para a gente estar colocando nas redes sociais, no boletim. Então, assim, precisamos desse material. O pastor Jael vai estar dando todo o treinamento para vocês, para que vocês tenham condições de criar essas manchetes, essas reportagens, essas notícias, estarem mandando para a gente, ok? Então, a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas. Um dia desse,
Uma embaixadora colocou lá no grupo que estava visitando uma igreja em determinada cidade, que lá não tinha presença adventista, se o Idigô poderia estar colocando ali um obreiro. Então, eu expliquei para ela que isso não cabe ao Idigô, precisa chegar a um pedido formal do campo. Se a associação ou missão escrever pelo e-mail um pedido formal, nós vamos analisar a situação para atendermos ou não, de acordo com as possibilidades. Então, essas dúvidas que vão surgindo, vocês podem entrar em contato conosco, que nós vamos estar à disposição para estar esclarecendo tudo como funciona, e porque para a gente está muito claro, mas para vocês pode ser que não esteja. Então, entre no privado, vai lá, me chama a Janete, enfim, estamos à sua disposição, ok? E é importante a sua participação. Nós restringimos ali o grupo do Idigô Brasil, porque estava essa questão de colocar bom dia, boa tarde, figurinhas, acaba que enche a caixa de mensagem e as mensagens, as notícias importantes, elas acabam se perdendo. Então, é importante que você ali fique atento a tudo que é colocado, participe do grupo de oração e participe também enviando o que você está fazendo na sua região. Isso é muito importante, tá? Nosso coração vibra em saber que o Idigô está se expandindo. E eu tenho certeza que Deus vai agir por meio da sua vida, e você vai poder ser uma bênção, um canal de bênção, fazendo com que o Idigô e todos os ministérios de missão da sua igreja e também esses ministérios envolvidos na pregação do Evangelho se tornem conhecidos. Por isso, a gente conta com você, ok? Vamos ouvir um pouquinho a Janete. A Janete é a secretária do Idigô e depois o Jair Bezerra, que é o nosso tesoureiro, ok? Irmã Dilma. Oi. Só um complemento aí, quanto a não trabalharmos sozinhos, além da FE, Federação de Empreendedores Adventistas, nós também temos bastante apoio das entidades da igreja. Só dando assim uma notícia para os embaixadores, a Santa Ceia que nós tivemos, o culto de ação de graças, né, que nós tivemos, o pregador foi o presidente da União Central, o pastor Maurício. Isso mesmo. É importante relembrar isso, né? Tivemos Santa Ceia, que foi o pastor, então pastor da igreja que pregou, né? Do NASP, pastor Elias Brenha, que hoje é o secretário ministerial da Associação Paulista Central. E também o presidente da sede sul-americana da Igreja Adventista, ou do escritório chamado Divisão Sul-Americana, o pastor Stanley Arco, ele nos atende, nos apoia, como também o ex-presidente nos apoiava, o pastor Ayrton Keller, que hoje é secretário mundial da igreja, o presidente mundial da igreja nos apoia, que é o pastor Ted Wilson, e o presidente sul-americano da igreja, ou o presidente da divisão sul-americana, o pastor Stanley Arco, designou um vice-presidente, são 2 vices, um vice-presidente, que é o pastor Luiz Mário, para ser o nosso conselheiro junto à divisão sul-americana. Ele está à disposição do Idigô para nos orientar, nos aconselhar e nos atender. Então, só esse complemento que eu queria fazer aí, que você me fez lembrar. Obrigado. Muito obrigada, pastor. Bem lembrado. Janete, é com você. Boa noite. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. E alguns eu já conheço, e outros estou conhecendo. Se porventura alguém não saiu ali
no boletim, por favor, me mande foto. Eu creio que a Maria Beatriz não saiu no boletim, mas, por favor. E se souber de alguém mais que não saiu, que é porque não temos o registro. E eu agradeço muito a atenção e dizer que eu sou a secretária responsável por arquivar tudo que chega. Nós temos o OneDrive na nuvem e temos lá todos os registros, né, da diretoria, da secretaria, tesouraria e demais departamentos. Cuido dos e-mails, né, todos os e-mails que chegam, respondo ou encaminho. Sou a responsável por fazer os contratos com os campos. Quando o e-mail chega pedindo algum patrocínio, aquilo é enviado para a diretoria discute, né, junto com a mesa administrativa, e então redigimos um contrato que é assinado pelo presidente do campo e pela presidente do Idigol. E tudo isso fica registrado, tanto impresso, de forma impressa, quanto na nuvem. Também pelas renovações, né, fazemos as renovações, ou o encerramento do contrato com os campos. Mensalmente, nós enviamos as planilhas para os relatórios dos obreiros, né? Enviamos aos coordenadores e, às vezes, ao próprio obreiro também, onde tem alguns itens que eles mensalmente precisam registrar, como número de estudos bíblicos, de visitas missionárias, visitas, né, às casas, programas infantis, programas de saúde, número de horas trabalhadas e quantos batismos foram realizados através do seu trabalho. Então, eles preenchem esses relatórios, essas planilhas, nos devolvem, juntamente com testemunhos e fotos, e isso tudo é arquivado. Cada um tem a sua pasta. Os testemunhos que chegam em outras línguas, nós encaminhamos aos tradutores. Com esse material, é elaborado os boletins, são escolhidas as matérias, e antigamente era mensal o boletim, hoje é bimestral, e esse material é enviado à diagramação, onde é colocado, né, da forma correta, e enviado à gráfica. Então, dentro de alguns dias, o correio nos entrega esse material e o responsável já não é mais a secretaria pela etiquetagem dos boletins e levar aos correios. Isso ficou por conta da Neuza e Jair, o que já é uma grande ajuda, né, a secretaria. E então, arquivamos os nomes, né, de vocês, todos vocês estão nos arquivos também, e procuramos manter as coisas bem regularizadas, atualizadas. E assim estamos felizes, né, com o Idigol, somos voluntários, trabalhamos muito mesmo, e eu estou muito feliz porque agora vocês estão um pouco mais achegados, né? Sinto que vocês poderiam estar participando, assim como os obreiros, colocando experiências de vocês também no WhatsApp, né? Tudo aquilo que vocês fazem nas igrejas, vocês poderiam estar colocando. Isso seria muito interessante, não só os obreiros, mas vocês também, como embaixadores, colocar as atividades. Isso tudo estaria registrado também. Tudo o que acontece, todas as fotos que são colocadas no WhatsApp, tudo é registrado e fica como um dossiê. E já são 11 anos, e nesses 11 anos, tudo o que acontece no Idigol está registrado. Muita coisa nos arquivos físicos, né? E as coisas lá na nuvem. E eu não sei se existiria alguma pergunta, alguma coisa mais.
que poderia estar dizendo, senão, o meu boa noite a todos e um grande abraço. Jair, rapidinho, explique como é a dinâmica do seu trabalho. Boa noite, amigos, gente boa que quer ver a volta de Cristo muito em breve, por isso estamos todos aqui envolvidos com esse ministério, apoiando a igreja para a pregação do Evangelho. Claro, não é só isso que fazemos, não é? Nós apoiamos aqui, mas fazemos outras atividades também, porque temos pressa, e Cristo também tem essa pressa. Minha atividade como tesoureiro é registrar todos os valores que chegam, ter esse acompanhamento, atender alguns doadores, que, em especial, que fazem algum contato conosco, tirar algumas dúvidas, manter as contas pagas em dia, porque temos contas de celular, conta de luz, aluguel de ambiente, e por aí afora, e isso tudo a gente faz durante o mês, mais concentrado na primeira semana do mês. E enviamos os recursos, eles é mensal, a parte trimestral e tem semestral. Esse trimestral e semestral diz respeito aos projetos do exterior, porque para enviar qualquer recurso nós pagamos uma taxa para o banco de câmbio. E então, como o valor seria, em todo mês isso seria um peso, nós resolvemos fazer isso a cada trimestre, dependendo do tamanho do projeto, a cada 6 meses fazemos um envio, daí pagamos apenas uma taxa. Isso tudo no intuito de gastar o mínimo possível com a operacionalidade do IDGO e sobrar mais recursos para a linha de frente, que é a pregação do Evangelho, apoiar bastante projetos. Nós temos agora, nesse ano, 18 projetos, e com a graça de Deus está indo tudo muito bem, e temos certeza de que os embaixadores têm feito diferença, buscado pessoas para conhecer o IDGO, e desta forma essas novas pessoas, também apoiarem o IDGO através de doações e por aí afora. Na última capa do boletim, que vocês recebem físico ou mesmo virtual, há as contas do IDGO, que são as contas oficiais, que você pode divulgar sem susto nenhum, que esse recurso chega na conta do IDGO de forma bem segura, e nós fazemos o uso sagrado disso, porque sabemos que Deus vai cobrar conta e Ele quer bons resultados e boas maneiras e práticas de fazer uso desse recurso. Estou à disposição quando quiserem fazer alguma colocação, alguma dúvida, e nós estamos aqui às ordens. Um abraço. Maravilha. Queremos agradecer aí os nossos amigos da diretoria pelo escopo que deram do IDGO. É um projeto dinâmico, um projeto que tem levado esperança para um grupo de pessoas que, de outra maneira, talvez eles não teriam essa possibilidade. Então, são pessoas que estão em lugares que, normalmente, por iniciativa própria, algumas vezes a igreja não teria recursos para fazer isso. Mas alguns ministérios dependentes da igreja, que o IDGO é um deles, nós acabamos alcançando esse grupo. Agora, eu quero falar um pouquinho diretamente com os embaixadores. Até agora nós falamos sobre o IDGO. Então, o embaixador é uma parte extremamente importante, é um pilar extremamente importante dentro do projeto do IDGO, porque é através do embaixador, é através de mim e de você, que nós vamos dar visibilidade a esse ministério. Muitas pessoas até gostariam de participar do IDGO, muitas pessoas gostariam até de colaborar financeiramente com o IDGO ou com algum ministério dependente da igreja,
mas muitas vezes acabam não fazendo porque não conhecem, não têm o conhecimento disso. Então, o embaixador é o nosso, a figura, a nossa figura importante para tornar isso conhecido na região que você está, e não somente na região que você está, mas isso pode expandir mais, porque você pode mandar para um amigo seu que está fora da sua cidade, fora do seu estado, fora do seu país, e estar divulgando o trabalho do IDGO. Então, o trabalho do embaixador é um trabalho extremamente importante. Só citando o que o pastor Siloé já falou, o IDGO aí tem, no mínimo, 2.000 anos de idade. O IDGO não, o embaixador tem, no mínimo, 2.000 anos de idade. Porque já foi citado por Paulo. Paulo já falou a respeito do IDGO, dizendo, ou melhor, do embaixador, IDGO está na nossa cabeça aqui o tempo todo, do embaixador, e o embaixador ele é uma figura importante. Por quê? Porque ele representa uma instituição, um país, um ministério. No caso, o IDGO, vocês representam o ministério na região onde vocês moram. Então, o embaixador, ele precisa ter um trâmite mais ou menos livre, ele precisa ser uma pessoa acreditada, uma pessoa de confiança por parte da comunidade onde vive, porque quando você chega no seu ancião, você chega no seu pastor e pede para fazer alguma inserção no culto, numa atividade da igreja, se você tem esta credibilidade, se você tem esta liderança, se você tem esta facilidade, as portas se abrirão. Então, isso não acontece de uma hora para outra. Nós não nascemos embaixadores, nós nos tornamos embaixadores. Então, isso nós vamos criando devagarzinho, vamos, no início, ao pé do ouvido, numa conversa particular com o ancião, que você tem mais conhecimento, com uma pessoa que é formadora de opinião na região onde você está ou na igreja que você frequenta. Então, o trabalho do embaixador é um trabalho que vai crescendo. E quando você começa a falar do instituto, do ministério que você representa, eles vão acreditar em você, eles vão liberar espaço para você e vão participar e até irão trazer algum recurso para que este projeto possa avançar. Então, o embaixador, ele não apenas representa ou tem o nome do ministério, mas ele também tem uma comissão, tem uma missão, e nós não podemos perder de vista essa missão. Essa missão é a missão de tornar o IDGO conhecido, mas muito mais que tornar o IDGO conhecido, é permitir que pessoas pelas quais o IDGO intercede e trabalha, alcance e conheça a Jesus Cristo, que é o nosso objetivo principal, e levar pessoas ao conhecimento da verdade. Então, se nós somos uma persona não grata na nossa região, na nossa igreja, nós vamos ter dificuldade de realizar esse ministério, de realizar esta função, de realizar esse trabalho. Então, como já foi mencionado aqui, é uma função bíblica. Paulo coloca cada um dos crentes como embaixador de Cristo. Então, nós representamos, de maneira geral, a Jesus aqui neste mundo, mas quando você assume ou você recebe uma função, mesmo que voluntária, uma função de embaixador de um ministério, essa é uma responsabilidade muito grande que você exerce, que você acumula, que você assimila. Por quê? Porque a partir daquele momento, toda esta organização que a presidente Dilma colocou diante de nós, todos eles vão esperar que alguma coisa eu, como embaixador, faça, para que essa estrutura, esse trabalho possa avançar e não se tornar um peso dentro da igreja. É interessante, tem um autor, David Gallard, quando ele fala um pouquinho sobre os diplomatas, os
os embaixadores, vocês lembram que os embaixadores eram enviados para expressar sinais de amizade e de boa vontade, de estabelecer relações, renovar relacionamentos amistosos e também fazer alianças. Tá certo? Assim, o embaixador, ele era obrigado, e nós precisamos aprender isso, a observar oportunidades. Onde surge uma oportunidade, nós vamos tirar vantagem disso. A estudar personalidades. Nós temos lá um pastor, que é o meu pastor, o pastor da minha igreja. Então, eu preciso conhecê-lo de tal maneira para saber a hora que eu devo abordá-lo, o momento que eu devo abordá-lo, com que argumento que eu devo abordá-lo, como que eu devo fazer para que eu possa levar a influência dele para dentro do IDGO. E procurar estratégias para realizar esse ministério. Esse ministério nós não fazemos de qualquer maneira, nós temos que ter estratégias que possamos colocar diante de seus ouvintes de maneira cativante o trabalho que nós estamos fazendo. Então, os embaixadores, eles eram e são elos para a promoção de interesses de seu reino. Então, no caso, nós aqui, embaixadores do IDGO, nós somos elos na promoção do Instituto, do Ministério, para a nossa comunidade, para a comunidade onde nós estamos. Então, através desse trabalho que nós fazemos, nós podemos angariar pessoas, podemos ampliar o número de embaixadores, podemos ampliar o número de doadores. Então, existe aqui uma descrição do ofício diplomático, e essa descrição, pelo menos 4 itens nós precisamos colocar. Primeiro, nós somos chamados para falar e agir como representante do IDGO. Então, quando você está numa congregação, quando você está fazendo uma visita oficial ou extraoficial, e você vai falar do ministério do IDGO, você é um representante, você está agindo como se tivesse a presidente Dilma, como se tivesse o pastor Siloé, como se tivesse a nossa secretária, como se tivesse o nosso tesoureiro. Lá é a mesma, você é investido da mesma autoridade que esses para poder representar o IDGO onde você está. Então, nós devemos ser bem-quistos, nós devemos ter uma mensagem de reconciliação e de paz, uma mensagem que realmente faça a diferença, e também precisamos, como disse, desenvolver estratégias eficientes. Agora, o embaixador, ele precisa de 6 características que eu acredito ser extremamente importante. A primeira é a espiritualidade. Como nós mexemos com coisa sagrada, como nós mexemos com coisas do céu, nós representamos a Deus, nós representamos um ministério que prega a mensagem de Deus, nós precisamos ter espiritualidade. E para nós termos espiritualidade, nós precisamos estar em contato com a Bíblia. A Bíblia nos santifica. A Bíblia nos leva a Deus. A Bíblia nos dá essa espiritualidade que precisamos. Então, nós precisamos gastar tempo com a Bíblia. Ellen White diz assim, o que ensina a palavra preciosa, ele próprio, viver em consciente e contínua comunhão com Deus pela oração e estudo da palavra de Deus, pois nela está a fonte da nossa fortaleza. Então, a espiritualidade é algo muito importante. O segundo que eu colocaria aqui é a confiabilidade. Nenhum embaixador consegue se firmar em sua posição se não conquistar a confiança das pessoas com que ele se relaciona. E também para poder transmitir essa confiabilidade que o ministério tem, que o IDGO tem, quando você vai falar sobre ele. Nós encontramos um embaixador, um homem que a Bíblia registra, que foi Daniel. Daniel era um bom exemplo de alguém que viveu em um ambiente diplomático, um ambiente desafiador. Ele passou por mais de um império, por vários reis, por vários imperadores, mas ele se destacou por estabelecer relacionamentos sólidos e amparados pela revelação bíblica. Então, Daniel, ele tem uma história que foi marcada por qualidades
como integridade, fidelidade, sabedoria, e destaca, então, esse binômio que ajuda a construir o conceito confiança e competência. Então, Daniel é um exemplo nosso de trabalho. Um outro que eu destaco, uma outra característica que eu destaco aqui para os embaixadores é ter conhecimento. Então, nós precisamos ter conhecimento da comunidade que nós vivemos e do ministério que nós representamos. Existem 2 autores que escreveram um livro, Cousins e Barner, os melhores líderes são os melhores alunos. Então, nós, como embaixadores, nós precisamos estar abertos para aprender o máximo possível. Então, de vez em quando, dar uma entradinha no Instagram do IDGO, de vez em quando, dar uma entradinha no Facebook do IDGO, de vez em quando, dar uma visita pelo site do IDGO. Isso vai ampliando o nosso conhecimento a respeito do Ministério e vai facilitar e muito nós podermos divulgar e trabalhar em nome do IDGO. Porque se eu não conheço a instituição que eu estou representando, eu vou ter dificuldade de falar a respeito dessa instituição. Uma outra característica é a sabedoria. Então, tão importante quanto o conhecimento é a sabedoria. Você sabe que o conhecimento é aquilo que nós acumulamos ao longo do tempo, mas a sabedoria é aquilo que nos ajuda a colocar em prática o conhecimento que nós adquirimos. Então, eu posso ser um indivíduo com muito conhecimento, mas se eu não tenho sabedoria para aplicar o conhecimento, esse conhecimento não vale de nada. E a própria Bíblia, Tiago, fala, se alguém precisa de sabedoria, quem é a fonte da sabedoria? Então, nós precisamos orar a Deus pedindo a Ele que nos ajude para que tenhamos sabedoria para abordar, para trabalhar a respeito dessa situação. Derek Kidner, ele diz o seguinte, a sabedoria deixa a sua assinatura em qualquer coisa bem feita ou bem julgada, desde uma observação apropriada até o próprio universo, desde uma política sábia até uma ação nobre. Assim, o embaixador de sucesso deve ser reconhecido por sua sabedoria. Então, nós precisamos ter sabedoria para abordar, para fazer o trabalho que nós estamos fazendo. Uma outra característica é a comunicação. Então, saber se comunicar. A comunicação adequada é essencial para o estabelecimento de bons relacionamentos, especialmente no contexto da missão que foi confiada a mim e a você. Então, mas para eu me comunicar bem, eu preciso saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, tá certo? Então, a comunicação é muito importante. E o último, que eu gostaria de analisar com vocês neste momento, é a proatividade. Nenhum embaixador deve ser apático em relação aos interesses do ministério que representa. Então, você sabe que nós precisamos de visibilidade, nós precisamos de notícias e nós precisamos de recursos, porque são esses recursos que vai fazer com que o trabalho lá na frente seja executado. Então, um embaixador proativo, ele vai estar trabalhando em cima disso, mesmo que não é cobrado, mesmo que não é feito um apelo específico. Por quê? Porque ele tem essa proatividade. O chamado ao ministério cristão demanda atitude, demanda coragem, demanda disposição para defender os valores do reino, proclamar a mensagem de salvação e liderar um povo para se encontrar com o Salvador. Eu vou fazer aqui compartilhar aqui uma tela com vocês de algumas atividades que nós podemos estar fazendo para facilitar o nosso trabalho dentro do Ministério do IDGO. Então, nós temos aqui, divulgar o IDGO. Isso aí é uma coisa natural para nós como embaixadores. Então, você vai divulgar na sua cidade ou na região que você tenha influência. Então, se você tem influência numa igreja, você vai divulgar naquela igreja. Se você tem influência em um distrito, você conhece o pastor, conhece o ancião das outras igrejas,
você tenta ter um contato com esses anciãos das igrejas vizinhas para que eles possam abrir espaço para que você possa realizar o seu trabalho. Participar das reuniões locais, presenciais, então, se vai ter uma reunião, você esteja presente, se coloque à disposição para falar alguma coisa, se alguém lhe der alguma oportunidade, se você for fazer uma oração, se você for fazer alguma atividade numa reunião que você estiver, faça menção, mesmo que seja pequena, mas você acaba levantando a curiosidade das pessoas para que eles possam trabalhar. Participe das reuniões virtuais também. Hoje virou uma necessidade, nós temos acompanhado aí pela mídia que a maioria das empresas hoje estão mantendo um programa home office. Então, nós estamos aí observando isso. Vários escritórios foram fechados. Aqui perto de onde eu moro, nós temos aqui um escritório, só para vocês terem o tamanho do escritório, ele tem 6.000 vagas de estacionamento, e esse escritório está fechado, porque a empresa mandou todo mundo para casa e percebeu que é muito mais barato trabalhar de casa. Então, participar de reuniões virtuais, separe um dia para orar, para divulgar as missões entre os seus amigos. Orar, você deve orar todos os dias pela missão e todos os dias pelo ministério, mas separa um momento para você ter este momento para trabalhar com seus amigos, numa rede social, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Coloque uma mensagenzinha pequena a respeito disso. Fale com seus amigos sobre o ministério do IDGO. Fale com as pessoas que você conhece, com seus familiares. Então, essas pessoas vão conhecer um pouquinho do ministério através do seu trabalho. Convide os seus amigos para colaborar financeiramente com este ministério. Eu tenho feito isso de maneira sistemática. Algumas vezes nós temos um pouco de dificuldade, estamos passando por uma crise, mas sempre alguém acaba abrindo um espaço para poder colaborar com o IDGO, principalmente pelo apelo missionário que esse ministério tem. Peça a seus amigos que divulguem este ministério entre os seus familiares e amigos. Então, você está fazendo isso, mas peça para que os seus amigos compartilhem isso com você. Compartilhe fotos e reportagens que aparecem no grupo de IDGO nas suas redes sociais. Então, pegue aquilo que você acha importante e divulgue isso, compartilhe com os seus amigos. Compartilhe o site do IDGO para os contatos e peça que seus amigos compartilhem também. Então, é muito importante. É dessa maneira que nós vamos dar visibilidade. Esses dias atrás eu mandei só um link para ele entrar direto no site do IDGO para uma pessoa no estado bem distante aqui de onde eu moro, e passou algumas horas, e esse indivíduo me passou uma mensagem. Ele falou: rapaz, onde que eu estava que eu não conhecia este projeto? Eu falei: você estava no planeta Terra, meu amigo, mas eu é que sou culpado por você não conhecer, porque eu é que deveria ter compartilhado isso com você há mais tempo. Então, é muito importante. Então, divulgue nas nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, @IDGO Brasil, o Instagram, @IDGOBR, no YouTube, @IDGO Brasil, e o site www.id-go.org.br. E, através dessas mídias, nós facilitamos o trabalho das pessoas. Queridos, o embaixador, como eu disse, é um pilar extremamente importante. Por quê? Porque todo o trabalho que o IDGO faz, a visibilidade vai acontecer através de nós lá na linha de frente. Então, nós vamos ter outros encontros, vamos ter outros momentos, pelo menos a cada mês, mês e meio, eu gostaria de convocar vocês para termos alguns momentos. Eu quero ter uma reunião só para ouvir vocês, ouvir as experiências de vocês, ouvir aquilo que vocês estão fazendo, alguns pedidos que vocês têm, alguma dúvida que vocês têm, alguma dificuldade que vocês estão tendo, que gostaria que nós ajudássemos. Então, nós queremos ter uma reunião para ouvir vocês. E também
vamos trocando figurinhas. Quantos de vocês têm recebido as mensagens que eu tenho mandado? Beleza. Então, nós temos mandado mensagem com uma certa frequência, com vários temas diferentes. Então, eu gostaria que aqueles que precisassem de alguma coisa, como eu tenho atendido, por exemplo, nós temos aqui, eu não sei se ela ainda está presente conosco aqui, ela é lá de Portugal, o fuso horário é muito terrível, dá quase 5 horas de diferença, e ela fez uma cirurgia recente, ela está convalescendo, mas olha só o que ela fez para divulgar o trabalho dela. Ela fez um cartãozinho. Então, nesse cartão, a rede ela está conversando com alguém, desperta o interesse desse alguém e já dá um cartão do IDGO. E aí facilita o trabalho, facilita a comunicação. Então, ela pede aqui nesse cartãozinho para que a pessoa participe, que ore, divulgue, entre em contato, receba os boletins que nós estamos enviando. Então, alguns itens bem simplesinhos nós podemos estar fazendo e facilitando o nosso trabalho. Então, numa das reuniões, eu gostaria de ouvir vocês sugestões, o que o IDGO pode fazer para facilitar o trabalho de vocês na linha de frente e o que nós podemos fazer para ajudá-los nesse projeto de tornar o IDGO visível, de tornar o IDGO conhecido na região que nós estamos vivendo. Aqui na associação que eu trabalho, eu não conhecia o IDGO, conheci a Dilma era membro da minha igreja, e quando nós conversamos pela primeira vez sobre o IDGO, aliás, nós nem conversamos, ela levou um boletim, deixou ali na recepção, e eu peguei o boletim e fiquei olhando aquele boletim, olhando, eu queria saber o que era. Eu fiquei preocupado se fosse um grupo de dissidentes ou alguma coisa que estaria trazendo alguma dificuldade para nós, mas logo em seguida a Dilma me abordou e as coisas começaram a tomar uma forma diferente. Então, hoje, aqui dentro da associação, entre vários pastores, eu tenho apelido de IDGO, porque toda semana eu mando uma mensagenzinha e eles estão conhecendo, de alguma maneira, o trabalho do IDGO. Então, alguns colegas aqui, alguns pastores que me convidam para fazer uma semana, para fazer um trabalho, alguma coisa, eles já colocam logo na mensagem. Oi, IDGO, você está disponível para me ajudar nisso, naquilo? Então, é esse tipo de trabalho que nós, como embaixadores, precisamos ir fazendo bem devagar, bem tranquilo, mas tornando o nosso ministério conhecido. Tá certo? Esse era o recado que eu gostaria de passar para vocês. Eu gostaria de saber se a nossa presidente tem algum recado mais. Senão, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o empenho de todos vocês. Nós não planejamos uma reunião tão longa, mas como foi uma das reuniões iniciais, então algumas informações seriam interessantes que vocês conhecessem, e eu acho que foi muito importante vocês terem uma visão da grandeza do IDGO, para que vocês sintam mais segurança e mais tranquilidade ao representar o IDGO na região que você está. Por favor, a Janete, depois eu vou passar a palavra para a Dilma e nós vamos encerrar. Uma sugestão é que, numa próxima reunião, os embaixadores e embaixadoras falem também alguma coisa, sim, principalmente se apresentando um pouco mais para a gente poder conhecer, né? Para que o nosso relacionamento seja mais amigável, mais amistoso, e não fiquem tão caladinhos, né, ou caladinhas. Quem sabe mande uma foto da igreja que você frequenta, da sua congregação, para a gente conhecer e divulgar isso também nos grupos, e daí você se apresenta. Foi uma boa sugestão, Janete, muito obrigado aí. Nós vamos incluir isso nas próximas reuniões, já não precisaremos dar tantas informações a respeito do Instituto, então é mais fácil nós nos concentrarmos mais diretamente no grupo. Professora Dilma. Olha, é uma alegria muito grande quando a gente pode estar com vocês pessoalmente e ter esse contato pessoal. Sábado eu estive aí com a embaixadora Edna, com o Maurício, tirei foto com eles, abracei. Olha, o nosso coração se acelera, assim, vibra
de saber que fazemos parte de uma família tão especial, focada na missão de levar a mensagem a toda língua, tribo e nação. E que privilégio! E alguns resultados nós só vamos ver lá no céu, né? Então, eu agradeço a cada um de vocês. Todos nós somos voluntários, mas nos sentimos chamados por Deus para fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que eu fui chamada por Deus, e eu gostaria que você se sentisse assim também. É um privilégio trabalhar para Deus, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida e fazermos a nossa parte. O trabalho é o Espírito Santo que realiza, então nós só precisamos ter coragem, comunhão e coragem, e deixa na mão do Espírito Santo que o resto ele faz, né? E faz assim com louvor. Então, eu agradeço a cada um de vocês por fazer parte dessa família maravilhosa. Eu tenho orgulho desse ministério e a maneira como Deus tem trabalhado, tem ido à frente de todos os projetos. Nós temos aí agora o Egito. Nossa, é maravilhoso isso, né, gente? E lá no Líbano também, e temos fotos, testemunhos, mas que eles falam assim, não pode divulgar porque coloca em risco o obreiro, coloca em risco o nosso trabalho. Então, a gente vê como é delicada a situação, e nós estamos aí. Eu não tenho condição de ir lá pessoalmente fazer um trabalho, mas eu tenho condição de usar os meus dons, a minha voz, o meu contato, né, com as pessoas, a minha amizade com as pessoas que convivem comigo, para falar desse ministério onde o presidente é Jesus Cristo. Amém. Né? Ele que é o líder, ele que vai à frente a cada dia, ele tem nos mostrado como é tremenda essa obra do Evangelho. Está prestes a terminar. Então, vamos nos unir e muito em breve a gente vai estar com Jesus lá no céu. Obrigada, Maravilha. pastor Jael, que esteve falando também, pastor Siloé, Janete, Jair. E obrigada, queridos. Cada um de vocês mora aqui no nosso coração e se sintam abraçados por cada um de nós, tá bom? Um beijo grande em todos vocês. Vamos terminar com uma oração com o pastor Ismael. Francisca, bom te ver, viu, Francisca? Ela nunca pode ir com a câmera aberta e hoje ela pode. Fiquei muito feliz. Antes eu quero ver o rosto do Maurício. Maurício, você está aí? Abre sua câmera aí, por favor. Maria Beatriz, que eu não conhecia também. Ela e Geni foi na minha igreja. Oi, Maurício. O Maurício Augusto aqui, ó. Ele está desse tamanhão aí, mas eu peguei ele no colo com poucos dias de idade. Maciel, pode abrir a tela, Maciel? Luciene, Lourdes. Pois é, olha aí. Ver o rosto de vocês. Então, o tempo passa e as pessoas crescem e ficam bonitas, né? Parabéns aí, Maurício. Dá de ver meu rosto? O Menezes aí, nós já vimos o rosto dele aí. É verdade. Eu gostaria de convidar o irmão Gilvan, que é um dos nossos embaixadores, para terminar com a oração. Já que os embaixadores não falaram muito, então eles vão orar no final, tá certo? Irmão Gilvan, por favor, vamos ficar em atitude de reverência e vamos nos conectar com o céu. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Estão me ouvindo? Sim. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de fazer parte desse grupo que está preocupado com a tua volta e de levarmos, Senhor, a mensagem do Evangelho a todo mundo. Amém. Nós, como embaixadores seus, nós possamos transmitir essa mensagem aos outros e possamos o nosso tempo e talento para o teu Evangelho. Abençoe todos aqueles que estão envolvidos nessa causa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.